Olá, estamos aqui para mais uma aula, dessa vez da competência 3, habilidade 11. Olá, estamos aqui para mais uma aula de linguagens, códigos e suas tecnologias, e na aula de hoje trabalharemos a partir do objeto do conhecimento elementos paralinguísticos e cinésicos, postura, expressão facial, gestualidade, movimentos corporais individuais e coletivos. Esperamos que ao final desta aula vocês possam aprofundar a consciência corporal, entendendo que existem práticas sociais que bloqueiam nossos corpos. E também espera-se que possam constatar que tanto práticas corporais, esportivas, quanto as artísticas não são exclusivas dos profissionais e que o cidadão comum também pode expressar-se por meio delas. Vamos à aula? Este é o roteiro da nossa aula. Nela você encontra organizada com objetivos da aula, pergunta norteadora, de olho no tema e construindo a habilidade, exercitando a habilidade, conclusão e, por último, referências. Nesta aula, temos os seguintes objetivos: conhecer e refletir sobre as potencialidades comunicativas de organizar suas percepções acerca das travas e potencialidades de seu corpo, executar práticas corporais lúdicas, verificar as instruções para movimentos corporais existentes em textos teatrais e roteiros de cinema, e produzir, por meio de pesquisa e planejamento prévio, uma exposição oral sobre mulheres que foram apagadas da história da arte. Gostaria de convidar vocês a refletir sobre essa questão no transcorrer de toda a nossa aula. Como resgatar a contribuição das mulheres na história da arte? Existe um legado patriarcal e eurocêntrico que busca excluir, apagar toda e qualquer manifestação cultural que esteja fora do seu centro, como, por exemplo, dos povos africanos e também de mulheres. Por isso é importante que nós possamos refletir os nossos corpos como corpos que colaboram, contribuem com o crescimento e também com a construção da cultura brasileira. A falta de consciência corporal faz com que se perca a confiança no próprio corpo. E isso não diz respeito apenas a conhecermos o nosso corpo, mas sabermos da importância dos movimentos do nosso corpo na sociedade. Existem vários aspectos sociais que buscam docilizar o nosso corpo, isto é, moldar o nosso corpo de acordo com os padrões sociais e culturais. E esse é um resultado do colonialismo, um resultado do eurocentrismo, um resultado do patriarcado. Na família, no trabalho, entre amigos, o nosso corpo ele acaba buscando uma forma para se adequar. É o processo de socialização que o nosso corpo sofre que nos condiciona a determinados comportamentos. Então, o espaço urbano acabou criando obstáculos para o movimento do corpo, que pouco a pouco foi incorporando em atividades físicas que podem ser consideradas formas de denúncia da falta de interação entre as cidades e a corporeidade. Isso significa refletir sobre as diversas manifestações culturais que buscam trabalhar contra essa docilização, essa forma de oprimir os corpos para além da reflexão intelectual. É importante refletir que todos os corpos sofrem uma forma de docilização. Contudo, o corpo do negro, do indígena e da mulher são aqueles que mais sofrem. Em se tratando do corpo feminino, dentro desse contexto social, cultural, artístico, é importante que a gente reflita sobre essa representação feminina nas obras de arte clássica, que quando não vinham traçados da sexualização ou quando eram produções femininas, acontecia a desvalorização dessa produção. Por isso, são muitos os exemplos que mostram como não importava o tamanho do sucesso que fizessem, as artistas mulheres foram sempre definidas como parte do universo da domesticidade e, quando muito, descritas ao lado dos maridos.
Mas o corpo feminino não desistiu e muito construiu dentro da dança, dentro do teatro, na música, na televisão, nas manifestações artísticas de rua. Então as mulheres, elas conseguiram construir a partir da resistência e também das intervenções performáticas, com apresentações apresentando o seu corpo, a sua potencialidade artística e também mostrando seu intelecto, que elas têm potencial, tanto quanto os homens, desconstruindo aí uma ideia totalmente patriarcal e eurocêntrica de que apenas homens podem ocupar determinados espaços, seja no ambiente de trabalho, seja usando a arte como uma forma de trabalho. Independente da forma, o protagonismo feminino aconteceu dentro das artes. Chegou a hora de exercitar nossa habilidade. Caderno, lápis e caneta na mão e vamos ver qual é a resposta correta, certo? A questão é: a historiadora Lilian Schwartz diz que, abre aspas, quando não tem suas trajetórias e contribuições ao universo artístico apagadas, mulheres são representadas nuas para o deleite de homens, fecha aspas. Desse modo, é certo afirmar que, letra A, há uma subordinação do corpo feminino, letra B, há um equívoco no que diz a historiadora, uma vez que as mulheres sempre estiveram à frente de tudo na sociedade, letra C, a representação e trajetória feminina não foi apagada na história, pois a maioria das pessoas artistas da história é feminina. E letra D, há uma subordinação do corpo masculino em sua trajetória na arte. E aí, qual dessas respostas está correta? A resposta correta é a letra A. Há uma subordinação do corpo feminino. Assim, ao chegar ao final da nossa aula, podemos concluir que, para podermos resgatar as contribuições das mulheres na história da arte, é preciso compreender que a história da arte vem sendo contada a partir de olhares masculinos. Talvez primeiro seja necessário desconstruir as imagens sociais que foram construídas sobre o corpo feminino, buscando resgatar a sua potência, pensando nos aspectos que a intersecciona nos meios sociais, isto é, reconhecer as várias formas de ser, existir e fazer os modos de produzir a vida feminino sem as restrições sexistas, machistas ou racistas que inclusive foram impostas pelos colonizadores, pelo eurocentrismo, pelo patriarcado.